Vocês já pensaram por que Pedro, na sua comunhão, ele não se referiu à visão que ele viu? Aquilo teria sido uma base forte. A visão que ele viu é que todos os animais imundos, e o Senhor lhe disse, Pedro, mata e come. Mata os porcos, os suínos, mata as tartarugas e come. Na minha opinião, o que Pedro deveria ter feito na sua comunhão, número 1, ele deveria ter se referido à situação da palavra do Senhor em 1:8. Ele deveria ter dito, homens, irmãos, deixe-me lhes dizer, o número de nós estávamos lá, nós todos ouvimos o que o Senhor Jesus nos disse, que todos nós devemos ser as testemunhas dele para todos os gentios. Número 1. E número 2, eu devo lhes dizer que um dia, em Jope, quando estava orando, uma visão veio para mim. Todas as coisas imundas estavam lá, e o Senhor me disse para comer. E eu disse, Senhor, não, 3 vezes. O Senhor me disse isso. E número 3, no fim, uma outra visão, um outro homem teve uma visão e enviou homens para me buscar e me chamou. E daí o Espírito Santo caiu sobre eles. Estas 3 coisas Pedro deveria ter tomado como uma base forte para falar-lhes tudo a respeito da lei. Esqueçam a lei, esqueçam a circuncisão, esqueçam os regulamentos dietéticos de Levítico. Mas ele não era ousado. Ele não ousava dizer-lhes a respeito do que viu na visão. Todos os quadrúpedes imundos, e contudo o Senhor disse para ele para matar e comer, que ele deveria se associar com estas coisas imundas. Pedro não era ousado. Ele não ousava dizer aquilo. Vocês sabem, em Lucas capítulo 4, quando a palavra do Senhor, apenas a palavra gentil saiu da boca dele, puxa, aquilo instigou um tumulto em Lucas, certo? Em Lucas. Pedro era bastante cauteloso. Ele não ousava mencionar aquela visão. Se ele ousasse, eu lhes digo, provavelmente ele teria sido morto. Dizer para o povo judeu para comer os porcos, para comer as tartarugas, terrível. Portanto, ele não ousava. Na verdade, ele deveria ter feito isto. Ele deveria ter feito isto. Aquilo era o feito do Senhor, dando-lhe aquela visão. Com isto, todos podemos ver que atmosfera pesada e forte havia lá em Jerusalém. E hoje, nós não estamos apenas estudando a Bíblia para as doutrinas. Nós estamos estudando a Bíblia para aprender, para a nossa advertência. E hoje, em princípio, a situação é exatamente a mesma. 1964, eu escrevi alguns hinos. Todos eles estão na nossa coletânea de hinos, sobre Cristo sendo o Espírito. Um amado amigo, que era um colaborador nosso, e o irmão John Ingalls, que sabe disso bastante bem. E aquele amado me advertiu, dizendo, irmão Lee, sim, Cristo, sendo o Espírito, está no Novo Testamento. Todavia, você deve saber, se você pregar isto, o cristianismo não vai aceitar isto. O cristianismo se ofenderá. Portanto, é melhor não fazer isto. Então eu disse para o irmão, no tempo de Martinho Lutero,
a justificação foi restaurada por intermédio dele. E a Igreja Católica era 1000% contra isso. Se ele considerasse que a Igreja Católica não iria aceitar isto, então ele não pegaria. E onde estaria então a restauração hoje? Vocês podem ver isto? Hoje, alguns que estavam conosco tinham visto o que nós vimos. Eles também viram o que o irmão Watchman ensinou. Mas hoje, eles estão com medo do cristianismo tradicional. Eles não ousam dizer qualquer coisa. Eles querem se comprometer aí. E eles querem até mudar as palavras impressas nos livros do irmão Watchman Nee. Nós queremos publicar todas as obras do irmão Watchman Nee em 3 décadas. 22 a 33, 32 a 42 e 42 a 52. E naquele ano o irmão Watchman Nee foi aprisionado. E eu espero que no verão seguinte, no verão de 85, nós possamos publicar todas as suas obras na sua primeira década, de 22 a 32. E vocês poderão comparar a nossa tradução literal e genuína das obras do irmão Watchman Nee com tantas traduções hoje nos mercados cristãos. Vocês poderão ver, há muitas mudanças lá. Eles mudam os ensinamentos do irmão Nee, simplesmente porque aqueles ensinamentos ofendem o cristianismo. 1964, eu fui convidado para vir a Dallas. E era a 5ª vez, eu creio, que eu fui convidado por eles para falar. Daí, o anfitrião me advertiu: irmão Lee, por favor, não fale sobre a igreja. As pessoas aqui não podem aceitar. Nós te damos as boas-vindas para ministrar sobre a vida de Cristo. Nós gostamos disso. Todos nós somos ajudados. Era a 5ª vez que eu tinha ido a Dallas. Todos foram ajudados no passado, nas últimas 4 vezes. Então eu lhes disse: irmãos, já que eu ministro Cristo, o resultado tem que ser a igreja, certo? Se você me pedir para ministrar Cristo, como é que vocês podem esperar que não haja igreja? Eu não disse sim, tampouco disse não para o seu pedido. Apenas lhes disse que o meu ministério sobre Cristo tem como resultado a igreja. Foi uma semana, eu creio, uma semana de conferência, um pouco mais de 200 pessoas ou 300 pessoas lá. E na última noite, eu simplesmente não podia mais tolerar. E o Espírito que falava não podia me tolerar. Porque eu estava quieto, não estava falando sobre a igreja, então eu tinha que fazer algo. Eu não me importava se eles queriam me convidar a outra vez ou não. Portanto, eu fui lá, eu abri a Bíblia e eu pedi que eles abrissem Romanos 12. Daí eles sabiam que eu iria falar sobre o corpo, a igreja. Quando eu chamei Romanos 12, eu olhei para a cara dos meus anfitriões. Todas as caras caíram. E eu dei uma palavra muito forte sobre a igreja. Aleluia! Foi através daquela mensagem que o irmão Benson Phillip foi capturado. Eu perdi todos os meus amantes em Dallas, mas o Senhor capturou um. E os amados, e o amado que me falou em Nova York para não pregar algo que o cristianismo não podia aceitar. Naquele tempo, aquele amado verificou com John Ingalls. Ele disse: há uns pequenos grupos em Texas que foram levantados. Eles disseram: John, vocês creem que todos aqueles grupos durarão? Aleluia! Eles têm estado a durar. Tem durado por mais do que 20 anos, desde 1964 até 1984, e eu creio que todos vocês vão durar. Não apenas vocês durarão, todos vocês o quê? Se multiplicarão.
De um Benson Phillip, se multiplicando para quantos? Milhares de Phillips. Obrigado. Eu vou dizer algo mais na mensagem seguinte. Vocês que esperem. Agora, vamos vir para a mensagem 19. Principalmente sobre o capítulo 16. Eu preciso voltar para falar um pouquinho sobre a contenda entre Barnabé e Paulo. O problema era por causa de Marcos. Eu creio que todos vocês leram a nota sobre este problema. Uma coisa que eu quero considerar com vocês. Sem dúvida, Paulo era rigoroso nesta questão, porque eles levaram Marcos com eles na primeira viagem, e Marcos simplesmente estava a caminho, apenas 2 estações, e Marcos se retirou. Nós todos podemos adivinhar que Marcos não podia suportar as dificuldades naquele tipo de viagem, naquele tipo de obra evangélica. Portanto, ele voltou. Paulo era rigoroso nesta questão. Não levá-lo novamente com eles. Talvez, vocês sabem, que pode ser que Barnabé foi chamado Barnabé, o filho da consolação, certo? No começo. Com este nome, vocês podem ver que Barnabé certamente deve ter sido uma pessoa muito bondosa. Um homem bonzinho, manso, certo? Bondoso, paciente. Ele pensava assim, Marcos estava errado, mas qual é o problema? Deixar que ele tente novamente. Vocês veem? Este sempre é a maneira de um homem bondoso, bonzinho, paciente, cortês. Mas Paulo não era assim. Paulo era bastante rigoroso. Além disso, havia algo envolvido na carne, no relacionamento da carne, porque Marcos era o primo de Barnabé. Eu apenas menciono estes 2 pontos para que possamos aprender algumas lições de advertência. No tocante à obra do Senhor, nós não devemos exercitar as nossas virtudes naturais. Nós podemos ser uma pessoa bondosa, mansa, boazinha, paciente. Mas, quando nós entramos na obra divina do Senhor, você deve esquecer a sua bondade, a sua mansidão, a sua bondade e a sua paciência. Você tem que cuidar Você deve cuidar dos regulamentos rigorosos divinos, você deve cuidar dos regulamentos e dos princípios rigorosos divinos. Você não deve sacrificar os princípios rigorosos divinos por causa da sua bondade natural. Você é tão bondoso, tão bonzinho, tão paciente, você tolera, você quer ser paciente e assim por diante. Isto não funciona. Se você fizer isto, você sacrifica os princípios divinos com as suas espécies de virtudes humanas. Pior ainda, se você deixar o seu relacionamento carnal entrar aí, para entrar sorrateiramente aí na obra do Senhor, isso seria mais terrível. Mas eu creio, provavelmente, Barnabé cometeu um erro em ambos estes 2 pontos. Portanto,
Vocês devem considerar que Paulo não era um jovem naquele tempo. Paulo não era um que não tinha tido uma experiência adequada no Senhor, certo? Certamente deve ter havido um princípio básico muito envolvido, o qual Paulo sentiu que ele não podia quebrar. Ele tinha que guardar aqueles princípios. E no fim, Barnabé seguiu o seu próprio caminho. Certamente ele estava errado, porque, ouçam, esta é a última vez que a obra de Barnabé é registrada. Depois disto, no registro divino do mover do Senhor, do mover de Deus, do Novo Testamento, não há mais registro de Barnabé. Barnabé estava fora, certo? Todos vocês podem ver isto. Bem, então, a partir dos últimos 2 versículos do capítulo 15, nós podemos ver que Paulo estava tomando o caminho certo. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, sendo encomendado à graça do Senhor pelos irmãos. E esta encomendação ao Senhor pelos irmãos mostra que ele tomou o caminho certo, mas não Barnabé, certo? E passou por Síria e Cilícia, estabelecendo as igrejas. E depois disto, ele veio também à Ásia Menor novamente, certo? Nós não podemos abranger o capítulo inteiro em todos os pormenores. Eu lhes digo, o meu encargo ao estudar este livro não é cuidar dos pontinhos espirituais, principalmente para lhes mostrar o mover do Novo Testamento de Deus aqui nesta terra, e também lhes mostrar os pontos cruciais dispensacionais, esses pontos de mudança de direção. Vocês devem perceber que eles voltaram para um lugar onde ele tinha trabalhado na sua primeira jornada. Agora ele voltou e então ele estava pensando que ainda queria viajar por aquela região, a qual tinha estabelecido bastante obra lá. Mas aqui o registro nos diz que enquanto ele queria ir para a direita, o Espírito Santo o proibiu. Daí ele queria virar para a esquerda, e então o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E isto indica que ele não deveria virar nem para a direita, nem para a esquerda. É claro, ele não deveria voltar. E este tipo de proibição, este tipo de não permitir, certamente indica que ele deveria ir adiante, certo? Ir para frente, de uma maneira direta. Se vocês tivessem um mapa, vocês poderiam ver que se ele fosse diretamente para frente, aquilo seria em direção aonde? A Europa Oriental. Aquilo seria em direção a Macedônia e Acaia. Isto significa Macedônia e Grécia. Olhem para o mapa. Mas ele não teve este pensamento. Não pensem que Paulo era bastante sensível e bastante esperto, e então ele deveria ter este pensamento já. Não, ele não teve este pensamento. E aquilo então forçou o Senhor a lhe dar uma visão num sonho. Um macedônio o chamou. Houve um chamado macedônio. Bem, vamos voltar um pouco. Vocês notaram que nesta proibição e ao não permitir, primeiramente o título do Espírito Santo é usado. E depois, Lucas muda do Espírito Santo para o Espírito de Jesus. Isto é bastante estranho. Vocês podem ver isto?
Em toda a Bíblia, especialmente no Velho Testamento, vocês podem ver, número 1, o Espírito de Deus. Começando de Gênesis 1, na criação de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas da morte. E depois, no Velho Testamento, o Espírito de Deus foi chamado de o Espírito de Jeová. Frequentemente. Mas vocês devem perceber que o Espírito Santo nunca foi usado no Velho Testamento. No máximo, em Salmos e Isaías. Poucas vezes este título foi usado. O Espírito da Santidade foi usado, e não o Espírito Santo. Em outras ocasiões, nós já tratamos desta questão. No Velho Testamento, o título principal do Espírito de Deus era o Espírito de Deus e depois o Espírito de Jeová. Nunca foi chamado de o Espírito de Elias, referindo-se ao Espírito Santo. Não, não. Nunca foi chamado de o Espírito de Davi, referindo-se ao Espírito Santo. Agora, neste capítulo, primeiramente, não se diz o Espírito de Deus, nem o Espírito de Jeová, mas o Espírito Santo. E aqui vocês devem saber que a primeira vez que este título divino, Espírito Santo, é usado, foi durante o tempo da concepção do Senhor Jesus, quando ele foi concebido com e pelo Espírito Santo. Este título, Espírito Santo, foi usado pela primeira vez em Lucas e depois em Mateus, em Lucas 1 e em Mateus 1. Portanto, quando você entende o primeiro uso do Espírito Santo, você deve perceber que isto está bastante ligado e envolvido com a encarnação do Senhor. O Espírito Santo, segundo o princípio da Bíblia, o primeiro uso denota que o Espírito Santo está bastante envolvido com o nascimento do Senhor, com a encarnação do Senhor para ser um homem. E é bastante estranho, então, que no fim, Lucas muda do Espírito Santo para o Espírito de Jesus. Você vê? Jesus era um homem, mas um homem crucificado e ressurreto e ascenso aos céus, o qual foi feito Senhor e Cristo. Portanto, você pode perceber que o Espírito de Jesus aqui, envolve muito mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo apenas envolve a encarnação, o nascimento do Senhor Jesus. Mas o Espírito de Jesus envolve a sua humanidade, o seu viver humano, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Agora vocês podem ver que os apóstolos, o mover dos apóstolos na obra evangélica era totalmente não por meio de, rigorosamente falando, do Espírito de Deus, mas pelo Espírito Santo, o qual estava envolvido com a encarnação do Senhor, e pelo Espírito de Jesus, o qual estava envolvido com a humanidade do Senhor Jesus, o seu viver humano, a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão. Em outras palavras, estes dois títulos divinos indicam fortemente que o mover de Paulo na sua obra evangélica não era algo da velha dispensação, do caminho da velha dispensação, mas era, se fosse assim, o Espírito de Deus e o Espírito de Jeová deveriam ter sido mencionados. Mas aqui, nem o Espírito de Deus, nem o Espírito de Jeová é mencionado, mas o Espírito Santo,
envolvido com a encarnação do Senhor, e o Espírito de Jesus envolvido com a humanidade, o viver humano, morte, ressurreição e ascensão. E isto é totalmente um novo mover na economia de Deus do Novo Testamento. E nós todos temos que perceber que a economia de Deus do Novo Testamento é totalmente uma questão levada a cabo através da encarnação do Senhor, da humanidade, do viver humano do Senhor, da ressurreição, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor, certo? A economia de Deus do Novo Testamento tem sido levada a cabo por intermédio da encarnação de Cristo, da humanidade, viver humano, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E este Espírito humano e o Espírito de Jesus, eu lhes digo, é simplesmente o sanduíche. O sanduíche destes poucos itens: encarnação, viver humano, humanidade, viver humano, morte, ressurreição e ascensão. O Espírito agora, o qual é chamado de o Espírito Santo e depois o Espírito de Jesus, é simplesmente a totalidade, a consumação final da encarnação, da humanidade, do viver humano, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Quando você tem este Espírito Santo, o qual é agora o Espírito de Jesus, você tem o Cristo encarnado, e você tem o Cristo em humanidade, e você tem o Cristo que viveu aqui na terra, e você tem o Cristo na sua morte, crucificação, e você tem Cristo na sua ressurreição, e você tem Cristo na sua ascensão. Eu lhes digo, este Espírito Santo, o qual é também o Espírito de Jesus, é a totalidade deste Cristo pneumático. E este Cristo pneumático é totalmente constituído com estes poucos constituintes. Que constituintes? A encarnação, a humanidade, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão. Em todo o universo, na história, nunca houve alguém que tenha sido qualificado para possuir estas 6 qualificações. Encarnado, em humanidade, vivendo uma vida humana, morto na cruz, e ressurreto dentre os mortos e ascenso para os céus. Pense um pouco. Em todo o universo, nunca houve alguém o qual era tão qualificado com a encarnação, a humanidade, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão. Quem podia ser tão qualificado, amados santos? Ninguém, a não ser Jesus Cristo. Portanto, o Espírito de Jesus é simplesmente a percepção deste Jesus qualificado. O Espírito de Jesus é simplesmente a totalidade, a percepção deste de tal amado, tão todo inclusivo. Agora vocês podem ver que este apóstolo estava se movendo debaixo da direção de tal Espírito. O Espírito, o qual é a totalidade deste Cristo todo inclusivo. Portanto, eu digo novamente, amados santos, estudar a Bíblia não é algo fácil. Vocês pensam, que tudo que eu estou falando para vocês até agora, hoje à noite, é algo que proveio da minha mente esperta ou da minha imaginação. Eu nunca tive um sonho. Não pensem que estou sonhando aqui. O que eu estou comunicando a você, comunhão hoje à noite, é o resultado
do meu estudo por mais do que meio século, o estudo da Palavra Santa, e estudando tantas outras obras, e examinando os santos que nos antecederam, e também verificando com a minha própria experiência. Portanto, hoje à noite, eu posso lhes dar tal comunhão sobre o Espírito Santo e o Espírito de Jesus. Se vocês já viram isto alguma vez, se vocês não viram isso, vocês estarão chorando. Se vocês viram isto, vocês vão ficar chorando e lamentando a todo tempo sobre a situação lamentável do cristianismo de hoje. Eles não sabem nada a este respeito. Sabem eles? Será que eles sabem que o Espírito de Jesus é a totalidade, a percepção de tal pessoa qualificada? Alguém que é qualificado com a sua encarnação, com a sua humanidade, com o seu viver humano, com a sua morte toda inclusiva na cruz, com a sua ressurreição que propaga a vida e com a sua ascensão? Não, ninguém sabe. Quem sabe? Eu grito aqui, quem sabe? Eu não estou sendo orgulhoso, não vim para este país para crucificar o cristianismo inteiro. Não sou tão grande assim. Eu não posso fazer isto. Mas, vindo para este país, eu realmente carrego comigo um encargo para mostrar ao povo que busca o Senhor, que busca a Deus, qual é a verdade, e não a teologia tradicional. Isso está na superfície demais, patinando no gelo. Não há mais patinação no gelo e na restauração do Senhor. Vocês devem permanecer aqui nestes dois títulos divinos. Vocês veem? Bem, Paulo e Barnabé estavam querendo ir para um lado e eles foram proibidos pelo Espírito de Deus? Não. Pelo Espírito de Jeová? Não. Por que Espírito? Pelo Espírito Santo, o qual levou a cabo a concepção do Salvador. E eles queriam virar para uma outra direção, e eles não foram permitidos. Pelo Espírito de Deus? De Jeová? Não. Mas pelo Espírito de Jesus. Agora, até aqui, até esta altura do capítulo 16, este Espírito é alguém que está em humanidade, vivendo aqui na Terra por 33 anos e meio, que morreu uma morte toda inclusiva, certo? E o qual ressuscitou dentre os mortos para propagar a vida divina de Deus em todos os seus crentes, certo? E o qual ascendeu aos céus para se tornar o Senhor e Cristo. Eu lhes digo, este Jesus. O Espírito aqui, o qual não permitiu ao apóstolo ir naquela direção, era o Espírito deste Jesus. Portanto, este Espírito é simplesmente a totalidade, a percepção total deste Jesus todo inclusivo. E isto prova que o apóstolo estava se movendo debaixo da direção, do guiar de tal Espírito todo inclusivo. Santos, nós todos temos que dizer que não é tão leve, tão superficial como a situação de hoje. Eu apenas digo isto. Foi bastante bom. Eles tomaram a viagem e navegaram para o mar Egeu e alcançaram a cidade principal da Macedônia, a qual era chamada Filipos.
Macedônia era também uma província do antigo Império Romano. No norte, ao sul, perto dessa província estava Acaia, uma outra província que era simplesmente Grécia. Filipos era uma cidade principal e crucial, onde ficava sediado o exército romano. Aquela cidade deveria ser considerada como um forte. Vocês hoje têm Fort Worth, onde o exército, a força aérea, fica. Uma cidade bastante crucial. E os cidadãos romanos, vocês leiam a nota, que habitavam lá, tinham os mesmos direitos como aqueles que residiam na capital, Roma. Portanto, isto nos diz que o Senhor fez algo bem no centro. E este era o centro da Europa Oriental. Por meio deste passo, o mover do Senhor atravessou a Ásia até a Europa. Então, 2 ou 3 pontos que eu quero lhes mostrar. Daí eu vou concluir. Número 1, Paulo ainda estava seguindo o seu princípio. Certo? Que princípio? Primeiramente, buscar, procurar o povo escolhido de Deus. Aqui, em Filipos, ele não foi para a sinagoga, mas no sábado, ele foi para um lugar de oração. Sem dúvida, deve ter sido um lugar onde os judeus, provavelmente com alguns prosélitos gregos, oravam buscando a Deus. Portanto, ele foi para lá. E ali, o Senhor capturou uma mulher, Lídia. Eu não posso lhes dizer porque eu não tive tanto tempo para estudar, para descobrir se ela era uma mulher judia ou grega. É possível que ela tenha sido uma mulher judia, porque ela foi lá para orar, mas vocês não podem dizer definitivamente que naquele tempo havia um grupo de gregos que buscavam a Deus, especialmente as mulheres da classe alta. Essas senhoras eram pessoas que buscavam a Deus. Mas de qualquer maneira, a primeira pessoa que o Senhor capturou não era um homem, mas uma mulher. É um tanto estranho. Bem, a respeito dela, eu não preciso falar demais. Então, a dificuldade apareceu. Uma donzela que tinha um espírito maligno veio para frustrar a pregação de Paulo. E Paulo tolerou por algum tempo. E no fim, Paulo condenou aquilo. E aquele espírito maligno foi expulso. E aquela donzela com o espírito maligno, um tipo de espírito para adivinhações, e aquilo dava muito lucro para os seus senhores. E quando tal demônio maligno foi expelido, então ela não podia mais trazer lucros para os seus senhores. Então os seus senhores ficaram furiosos e eles entraram aí para causar dificuldades. É claro, estes eram gregos gentios, então eles instigaram a cidade. Novamente, o apóstolo foi por meio disto que o apóstolo foi preso
e colocado no cárcere interior da cidade de Filipos. E aquilo proporcionou uma boa chance para o Senhor fazer algo, para o Senhor se vindicar como o Senhor dos reis. Então, durante a noite, enquanto Paulo e Barnabé estavam orando e cantando, um terremoto veio, e o Senhor fez tremer a prisão, e todas as cadeias caíram, não apenas de Paulo e Barnabé, mas também de todos os prisioneiros. E as portas das prisões se abriram. Realmente houve uma liberdade lá. Uma liberdade. Não havia mais cadeias, não havia mais fechaduras. Era realmente um jubileu. Certo? Todo aquele que quiser sair, mas ninguém queria sair ainda. O carcereiro descobriu aquilo e ele morreu de susto. Ele pensava que ele perderia a sua vida. Então é melhor se matar. Mas, enquanto tentava fazer isso, Paulo bradou: não, não faça isso, todos estamos aqui. E aquilo o parou. Você sabe da história. Então, em suma, imediatamente ele perguntou: Senhor, o que devo fazer para que possa ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E todos foram salvos. Foi bastante estranho. Na mesma noite, eles ouviram a mensagem, eles creram, eles foram salvos e eles foram batizados. Aquilo era um batismo rápido. Na mesma noite. Não apenas isto, eles foram também levados para dentro da comunhão dos apóstolos. Uma obra rápida. Eu gosto de ver tal tipo de conversão numa noite só. Um carcereiro gentil, incrédulo, foi salvo, batizado e trazido para dentro da comunhão. Não é isto maravilhoso? Então, os magistrados souberam disto. Portanto, eles disseram: vamos deixar estes homens ir. Então eles mandaram delegados para dizerem a Paulo: vocês podem ir embora. Naquele tempo, Paulo se comportou não como um cordeiro, levado ao matadouro. Ele reivindicou os seus direitos. Ele reivindicou os seus direitos. Vocês poderão dizer: bem, Paulo então não era tão espiritual, certo? Ele se comportou como o quê? Como um leão, não como um cordeiro. Ele deve ser do partido dos falcões. Ele não pertence ao partido das pombas. O partido dos falcões. Deve ser. Talvez fosse assim. Ele não era uma pomba, ele era um falcão. Se eu estivesse lá, eu imediatamente condenaria Paulo. Eu diria: Paulo, você não é espiritual, você não está seguindo nas pegadas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre era como uma pomba, mas você se comporta como um falcão. E não um falcão branco, mas um falcão preto. Por anos, eu não podia entender. E gradativamente, por intermédio das minhas próprias experiências, sofrendo as perseguições, sofrendo as críticas, sofrendo as oposições, por tantos anos nós deixávamos eles fazer isso. A gente cedia. Nós queríamos ser os seguidores de Jesus, típicos, fiéis, honestos e seguindo nas suas pegadas.
Como pombas a todo tempo, nós sofremos demais. Mas, gradativamente, eu descobri que aquilo era estúpido. Isto não era a intenção de Deus. Então, eu voltei para Atos 16. Daí eu entendi. Não quer dizer que se ele era uma pomba ou era um falcão. Mas significa que, por causa da sua obra evangélica no futuro, ele deve reivindicar os seus direitos, porque ele era um cidadão romano. E o governo romano era um governo cheio de leis, certo? E o governo protege os cidadãos. E eu realmente creio que Paulo era sábio ao tomar tal atitude para os seus passos futuros. Vocês podem ver, para fechar as portas, a fim de que os oficiais romanos o considerem como um judeu, tratando-o como eles queriam. Portanto, ele fechou esta porta. Ele disse, não, nós não vamos ir, nós somos romanos. Nós não fomos julgados, nós não fomos condenados. Vocês nos colocaram na prisão interior, agora você pede para que nós vamos embora? Não, que os magistrados que venham para nos dar uma saída, uma partida gloriosa. Certo? Eu não quero fugir sorrateiramente da prisão como um criminoso, escapando. Não! Eu sou um cidadão romano. Peçam para os magistrados vir e me acompanharem para sair da sua prisão. Aqueles delegados não tinham outra escolha. Daí eles vieram e fizeram isto. Muito bom. Eu não quero me vindicar. Desde que nós tomamos os passos do litígio para tratar com aqueles livros malignos, muitas críticas sobre nós. Por que vocês processam os seus irmãos cristãos? Não, nós nunca processamos nossos irmãos cristãos. Nós apelamos para o nosso César de hoje, para parar com aquilo. Isto é tudo. Nós apelamos ao Senhor. Não, nós apelamos à lei. Hoje, o nosso César é a lei, a autoridade suprema. E graças a Deus, nós fomos bem-sucedidos com um livro. Nós não passamos por nenhum julgamento e nós alcançamos a nossa meta. Isto é suficientemente bom. Nós não estamos aqui para ganhar lucros, para processar ninguém. Nós apenas pedimos à lei que pare o livro. Não tem nada de errado aqui. Isto é o suficiente. De qualquer modo, Paulo não era tão espiritual, tão religiosamente espiritual. Ele não era uma pomba religiosa. Ele era um falcão correto e que reivindicava os seus direitos. Ele reivindicou os seus direitos. O que vocês acham? Quando nós tomamos os passos, nós dissemos para as pessoas aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país democrático. É um país onde há liberdade de palavra. É um país de constituição, um país de leis puras. Este país certamente não tolera um livro que é publicado para difamar as pessoas ao extremo. Certo? Aleluia. De qualquer modo, o Senhor vindicou. Certo? Muito bom. Mas agora eu quero pedir para vocês voltarem a um outro ponto que vocês nunca poderiam sonhar. Que ponto é esse? Isto é, depois do capítulo 15, depois de uma solução tão boa
ter sido colocado em escrito, e depois de tal decisão ter sido colocado nas mãos de Paulo, depois de tudo isto, ele ainda circuncidou Timóteo. Vocês podem acreditar? Deixe-me ler para vocês. Bem, o capítulo 16. E ele veio também a Derbe e a Listra. E eis, um certo discípulo estava lá, chamado Timóteo, filho de uma mulher judia crente, mas de um pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo queria que este saísse com ele. Ele considerava que Timóteo era um bom material, um jovem muito bom para ser o seu colaborador. Portanto, ele queria levá-lo com ele. E ele o tomou. Muito bom, eu concordo com isto até agora. Mas eu não concordo com o fato de Paulo tê-lo circuncidado. Paulo o circuncidou. O sujeito deste predicado o circuncidou era Paulo. Paulo tomou Timóteo, e Paulo o circuncidou. Circuncidou Timóteo. Vocês podem acreditar? Por quê? Ouçam, por causa dos judeus. Os quais estavam naqueles lugares. Pois todos sabiam que o seu pai, o pai de Timóteo, era um grego. O que é isto? Reivindicar os seus direitos de cidadão romano era sábio. O que vocês acham? Cuidado, hein? Cuidado, hein? O que vocês acham? Paulo aqui estava exercendo a sua sabedoria para tornar a situação mais fácil para ele pregar o Evangelho. Eu creio que era assim. Caso contrário, por que Paulo circuncidou Timóteo? Considerem. Número 1. Número 2. Depois deste tempo, depois de Atos 15 e 16, Paulo escreveu o livro de Gálatas. Deixe-me ler para vocês alguns versículos no livro que ele escreveu depois de Atos 15 e 16. Vocês têm uma cópia de Gálatas, versão da Restauração? Virem para o capítulo 2. O versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Isto aconteceu em Atos 15. Esta era aquela viagem, certo? Em Atos 15. Levando também a Tito. É claro, Atos 15 não nos diz, mas aqui Paulo nos diz. Subi de acordo com uma revelação, e lhes expus o evangelho que proclamei entre as nações, mas em particular aos que pareciam ser de maior reputação, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quando ele estava indo para Jerusalém, ele tomou Tito, e ele não circuncidou Tito. Mas por que desta vez, no seu ministério, na sua jornada ministerial do Evangelho, ele circuncidou Timóteo quando tomou Timóteo? Dois modos. Pensem um pouco. Então, por favor, continuem para o capítulo 5.
o capítulo 5. E leiam o versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo, eu vou dizer para você, você circuncidou Timóteo, certo? Então, Timóteo, perderá todo o proveito em Cristo. Cristo de nada aproveitará a Timóteo. Digam. E o versículo 4. Vós fostes anulados de Cristo. Vós que sois justificados na lei, da graça caístes. Isto é sério. Então, vão para o capítulo 6. No capítulo 6, ele diz: mas longe de mim me gloriar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, isto é, o mundo religioso judaico, o mundo aqui significa isto, não o mundo comum. O mundo aqui se refere ao mundo religioso judaico. Está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas uma nova criação. Então nós temos que voltar para o capítulo 5 e ler, eu creio que é o versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. Depois de ler todos estes versículos, todos nós poderemos perguntar a Paulo: então, Paulo, por que você circuncidou Timóteo? Quando Paulo circuncidou Timóteo, não foi muito tempo antes de ele ter escrito esta epístola. Apenas um pouquinho depois do capítulo 16, ele escreveu esta epístola. Bem, Dan, o que você vai falar? Como é que você pode reconciliar estes dois registros? Um, em Atos 16, nos dizendo que Paulo circuncidou. De acordo com a gramática, provavelmente ele fez o corte, porque a gramática diz que ele tomou Timóteo e o circuncidou. Ele fez o corte. Talvez não, mas não significa muito. Eu penso que todos vocês concordam comigo, certo? Ele fez o corte. Vocês todos são advogados. Mas, de qualquer modo, ele circuncidou Timóteo. Então, depois de um breve tempo, ele escreveu Gálatas. E em Gálatas, a sua atitude era totalmente negativa. Se vocês se circuncidarem, Cristo de nada vos aproveitará. Certo? E a circuncisão não tem nenhum valor, nem a incircuncisão. Portanto, nós podemos dizer para Paulo: já que a circuncisão não tem nenhum valor, por que você circuncidou Timóteo? Bem, Elton Carr está defendendo Paulo, dizendo: por causa do Evangelho. Talvez seja assim. Talvez. Mas, amados santos, não pensem que Paulo era 1000% espiritual. Não esqueçam que ele ainda era um humano. Portanto, se vocês irem mais adiante no capítulo 18, ele ainda tinha um voto judaico. Ele também era judeu. E debaixo daquela atmosfera, na Ásia Menor,
cada cidade havia tantos judeus. Ele tinha que viajar por todas aquelas cidades para trabalhar entre o povo. Certamente, primeiramente, ele tinha que trabalhar entre os judeus. Portanto, o que? Se ele tivesse um jovem cooperador e incircunciso, então aquilo teria se tornado uma grande frustração para a sua obra de evangelho. Então, por causa da sua obra do evangelho, ele tomou tal passo para circuncidar Timóteo, a fim de tornar a sua posição algo que se encaixava com o ambiente judaico. Mas quando ele foi para Jerusalém com Tito para lutar contra a questão da circuncisão, ele propositadamente levou Tito, um incircunciso, com ele. Vocês podem ver isto? Agora eu volto para louvar o irmão Paulo. Ele era muito espiritual, ele era muito flexível. Quando ele estava indo para Jerusalém para lutar contra a circuncisão, ele levou um jovem cooperador com ele, sem circuncidá-lo, a fim de mostrar que ele era tão forte. Mas agora, vocês veem? Não circuncidar Tito ocorreu no capítulo 15. Logo no capítulo seguinte, o capítulo 16, quando ele ia pregar o evangelho, ele queria levar Timóteo e circuncidou Timóteo. Se eu fosse Barnabé lá, eu diria: Paulo, o que você está fazendo? Você não é estável, certo? Você é uma pessoa redonda, você não é quadrada. Mas eu vou dizer algo para o Paulo. Paulo era flexível. Vocês concordam comigo? Não? Mas, às vezes, a flexibilidade causa muitos danos. Portanto, eu viro o meu bolo agora para o outro lado. Quando nós estamos tentando ser tão flexíveis, nós temos que considerar a nossa flexibilidade, se isso vai causar proveito ou dano. Você sabe o que eu vou dizer? Desta vez, a flexibilidade de Paulo não resultou em nenhum proveito. É claro, resultou em conveniências, mas a longo prazo, este tipo de tolerância não foi um proveito. Certo? É claro, não tinha nada de errado. Mesmo de acordo com o que ele escreveu em Gálatas, ele cobriu ambos os lados. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem algum valor. Vocês podem interpretar aquele versículo deste ou daquele modo, de qualquer modo. Certo? Mas, de qualquer modo, o meu ponto é lhes mostrar, uma vez que a velha tradição entre no ser de alguém e esta velha tradição permaneça lá como uma atmosfera forte, é difícil para você se livrar daquilo. É difícil para você se afastar daquilo. Aquilo era no mundo gentil, na comunidade grega. Mas havia um bom número de judeus morando lá. Eles trouxeram a sua atmosfera judaica. Então era difícil se afastar. Vocês podem ver isto. Não é de se admirar que alguns amigos hoje nos aconselham a não falar de uma maneira tão direta a respeito da verdade. Eles têm as razões, certo? Eles se consideram sábios. Mas há um grande mas aqui. O que devemos tomar? Por fim, você vai tomar o caminho de circuncidar Timóteo? Digam.
Eu direi, justamente, no fim, o Senhor não vai tomar o caminho de circuncidar ninguém. Portanto, circuncidar alguém é simplesmente uma espécie de algo que compromete. O melhor é que você é simplesmente flexível para qualquer ambiente. Isto é bastante bom, mas eu não quero criticar Paulo demais. Todavia, eu quero apresentar um ponto para vocês, para o nosso aprendizado da Bíblia. Vocês podem ver? Portanto, eu digo que este livro é bastante dispensacional. Se vocês não tiverem esta vista interior da economia de Deus, isto significa a dispensação de Deus, não será tão fácil para você entender este livro. Então, este livro não vai te ajudar tanto assim. Mas, aleluia, este livro agora está sendo aberto para nós, para que todos possamos ver todos os pontos cruciais dispensacionais e mudanças de direção e viradas dispensacionais. Então, nós poderemos aprender algo. Então, não vou dizer nada definitivamente de que Paulo circuncidou Timóteo e que isto era certo ou errado. Eu não ouso dizer. Eu ainda deixo esta questão para o Senhor. Mas nós certamente temos que ver algo aqui. Certo? Certamente temos que ver algo aqui. Aleluia. A tal livro. Agora, eu creio que eu devo entregar a reunião para aquela sessão ao longo da parede, certo? Estou certo? Vamos lá. Vamos